Começando mais um Food Connection, um programa voltado para trazer informações para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a importância do digital como uma estratégia para reagir à crise do coronavírus. Lembrando que todos os nossos episódios estão disponíveis no nosso canal do YouTube e também nas principais plataformas de podcast. Não deixe de acompanhar todos os nossos episódios. Bom, o avanço da pandemia do novo coronavírus, ele já transformou as relações de consumo. E embora o mercado ainda esteja lidando com essas incertezas, muitas mudanças já podem ser percebidas e aproveitadas por quem quer se manter na mente do consumidor. Para a gente ter uma ideia, nessa primeira quinzena de março, foi registrada uma alta de 30% a 40% nos pedidos online em relação ao ano passado. Ou seja, uma grande diferença aí, né? Como a principal alternativa nesse momento é a venda por meios digitais, é importante você se preparar para desbravar esse universo, criando uma estratégia sólida que seja capaz de te ajudar a enfrentar essa crise. E para a gente entender um pouquinho mais sobre como está sendo essa transformação e a importância do digital, eu conversei um pouquinho com a Cíntia Antonácio, que é CEO da Equilíbrio Latam. Eles criaram um material bem importante falando não só sobre essas transformações, mas também as tendências que podem ocorrer após a crise. Vamos conferir um pouquinho. O momento pegou todo mundo de surpresa. Falo que a gente vive, vai ter que aprender muito como atuar em períodos de guerra, porque na realidade é o que a gente vive sim, né? Uma intervenção aí grande do governo, uma paralisação do consumo e medo, né? Medo, ansiedade. E o digital parece que é um canal que nos une, né? Um canal que antes, nos outros períodos de guerra, a gente não tinha. E hoje a gente vive uma guerra diferente, podendo até ter comida diferente, chegando em casa, e um comércio uma estratégia digital que muitos não estavam preparados para isso, né? Nem para comunicar e nem para vender. Então, acredito que muito do que eu escrevi aqui no material que a gente trouxe como equilíbrio, né? A gente vive aí um período que vai servir como legado para a gente ter uma gestão mais ágil dos processos, uma digitalização dos processos internos, mas também até das equipes à distância, mas muito também nesse contato com o consumidor, tanto na comunicação, né? Neil Patel até trouxe um dado interessante que eu coloquei no meu material, mostrando que alimentos dentro do buzz do que está acontecendo é aquilo que mais, né, as pessoas conseguem ainda, mesmo em tudo em queda, é aquilo que ainda se preserva. Então, as empresas de alimentos, o setor como um todo, seja ele no B2B ou no B2C, e até o varejo, né, o B2C do varejo, mas eu digo muito das indústrias de alimentos, precisam começar a estabelecer. Você já vê isso lá fora, você já vê um trabalho de inbound muito forte sendo estruturado nas relações B2B. O Brasil ainda é mais, né, a gente inclusive como equilíbrio está se preparando cada vez mais com novidades, inclusive agora a gente também agilizou processos e sonhos e vontades do que a gente tinha para lançar no mercado, já tinha alguns projetos rodando e queria crescer com isso, e agora a gente está indo com tudo, porque a gente entende que o mercado, principalmente o B2B, para falar com as indústrias, precisa de uma comunicação mais envolvente, mais prestadora de serviço, que antes ficava só nos workshops, que eles podem inclusive existir virtualmente, nas tendências e tudo mais, mas não prestando serviço constante. E aí a gente está aberto aí para ajudá-los nesse setor. E a indústria, o varejo e a indústria B2C, num canal mais próximo com esse consumidor, também como prestador de serviços. A gente, né, uma das coisas que eu coloquei lá no material foi: e agora os influenciadores? Como é que eles vão fazer? Andar de salto na sala? Como é que você vai fazer os recebidos num contexto? Ainda estão recebendo lá, né, das indústrias, das empresas, mas até isso, nesse momento, perde um certo glamour, né? E como a gente consegue trazer conteúdo de valor, ser útil nesse momento e estar mais preparado, né? O omnichannel nunca foi tão importante, né? Essas pessoas precisam, todos os contatos das diferentes mídias que o cliente, que a indústria tem, precisa estar muito integrado para falar de uma forma única com esse consumidor. Sem dúvida. Voltando aí para essa questão, né, de comunicar com o consumidor,
A gente sabe que as empresas maiores, elas têm um pouco mais de facilidade para conseguir planejar essa estratégia, até em questões de investimento. Mas quando a gente pensa nas pequenas empresas, que são as que mais estão sentindo na pele essa crise, quais seriam as boas práticas que você poderia passar para eles começarem a tratar o digital da melhor forma e a favor do negócio nesse momento? Acredito que muitos planos eles ficam para trás, né? Eles ficam buscando aquela melhor agência e às vezes o pequeno também tem uma agência menor e nem sempre tem a dor de dono. Então agora eu já passei por algumas crises na minha vida empresarial, inclusive de setor de food service também. Cheguei a ter 10 unidades de restaurante, 7 muito prósperas, 3 nem tanto, e isso me trouxe esse aprendizado, tanto do food service, e também lido com clientes da indústria de alimentos de diferentes portes, né? E aí vejo alguns dramas que acontecem. Enquanto as empresas grandes, como você falou, têm as suas agências, elas estão trabalhando a todo vapor para ajudá-los nesse processo de digitalização, de conteúdo, de integração com esse consumidor que está em casa, as pequenas tinham aquela agência pequena que fica sobrecarregada, tudo fica mais difícil. E aí a minha grande lição nesses momentos é o protagonismo do empreendedor, né? É o momento onde ele arregaça as mangas e ele tem que ir para a linha de frente, não ficar com medo e ficar paralisado. Ele tem que começar a entender do que está acontecendo, o que essa persona dele, esse consumidor, que a gente, né, entender quem é essa persona, quais são os hábitos de consumo, como era e como vai ficar, conversar com essas pessoas nas redes sociais, né? Por que você está comprando meu produto, por que você não está comprando, tentar entender quais são os insights que os que estão comprando hoje, da cesta raízes ao biscoito não sei das quantas, né? Ao snack, quem está comprando e quem não está comprando, o porquê disso tudo para entender, ter insights. E aí pegar o celular mesmo, né, Ana? Começar a entrar nesse Instagram, o empreendedor, não deixar na mão da agência. Um barco que está andando e que está dando certo, vai embora. Mas quem é do empreendedor ou a pessoa de confiança que você tem aí, o cara do teu marketing, que vai fazer, não só delegar, mas é um momento de crise, é um momento que a gente volta. Quem é food service volta um pouco para a cozinha ou na empresa. O verdadeiro porta-voz da empresa, né, Cíntia? Exatamente. Ou encontrar uma rede de porta-vozes aí, mas é hora de intensificar esses processos e não se esconder ou esperar, porque a espera é morte certa, né? E para falar um pouquinho mais sobre o food service, que está consolidando o seu serviço de delivery, eu conversei com a Juliane Barros, que é diretora da Qualicomp, e ela trouxe algumas dicas como adaptação de cardápio para divulgação online e também um pouquinho sobre os aplicativos de delivery. Será que vale a pena você construir um do zero agora ou adotar apenas as plataformas de marketplace? Confira o que ela tem a dizer. Dentro de um espaço físico, o cardápio ele é bem extenso e quando o serviço passa para delivery, o cardápio, o ideal é que ele seja enxugado para não gerar dúvida ou indecisão por parte do cliente na hora de fazer o pedido. E a gente tem uma ferramenta muito assertiva para fazer esse processo, que chama Engenharia do Cardápio. E um dos processos principais dela é pegar os pratos de maior lucratividade e de maiores vendas, para a gente poder estar colocando dentro do cardápio de delivery. E uma coisa que a gente também não pode esquecer é sobre as embalagens. Elas devem ser testadas com esses pratos que foram escolhidos, porque a sensação do cliente deve ser a mesma, dele estar consumindo esse prato dentro do seu restaurante e agora no delivery, com a situação atual. E com isso, as embalagens elas devem preservar todas as características sensoriais do prato. E também, para complementar esse atendimento, é muito importante que se envie um mimo para o seu cliente. Isso é muito bem visto hoje. Então, uma ideia seria um potinho de álcool em gel com a sua marca, com alguns dizeres representando, transmitindo mesmo o seu negócio.
Isso é muito importante e vai superar as expectativas do seu cliente. A praticidade ganhou vez e acendeu oportunidades difíceis de serem ignoradas. O ideal é que o seu negócio esteja em todos os canais de vendas, tanto os aplicativos próprios quanto os marketplaces. Se você está iniciando do zero, o conselho é iniciar no marketplace, porque já é uma ferramenta concretizada no mercado e conforme você for estruturando, você já vai criar mesmo o seu aplicativo próprio. Hoje, os marketplaces, você deve se atentar com relação às taxas e à precificação dos produtos. Já no aplicativo próprio, você tem liberdade de criar suas ofertas, campanhas exclusivas, ter a sua base de dados. E também você deve criar campanhas, ações para que os consumidores, os clientes, baixem o seu aplicativo. Porque hoje ainda há uma certa resistência dos consumidores de baixar o aplicativo somente de um local. Então ele tem que ter um motivo que leve ele a fazer isso. Então o conselho é você iniciar nos marketplaces e depois você se estruturar para realizar o seu aplicativo próprio. Bem interessante todas essas dicas que a Cíntia e a Juliane trouxeram para a gente nesse programa. Eu espero que elas tenham sido relevantes e que te ajudem a melhorar a sua gestão e reagir da melhor forma a essa crise que todo o planeta está passando nesse momento. Eu vou ficando por aqui, mas não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube e também seguir os nossos perfis nas plataformas de podcast. Amanhã é feriado, então eu volto na segunda-feira com mais informações para todos vocês. Até logo!